nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Pai. Pai, obrigado porque nós sentimos a tua presença nesse lugar. Nós sentimos o teu conforto, o teu consolo, a tua paz, ó Pai. E a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Nesse momento, ó Pai, nós pedimos que o Senhor possa estar usando os teus servos, como o Senhor já tem usado, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por eles, nesta noite, aceitar, ó Pai, este convite. Convite esse de testemunhar aquilo que o Senhor tem feito através dos teus servos, ó Pai querido. Porque toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de passar a palavra para os missionários, pois bem, né? A irmã Sueli, faz tempo que eu não vejo a irmã Sueli, nós sabemos das responsabilidades dela, mas estamos felizes, irmã, de vê-la, viu? Deus abençoe, irmã, tá bom? Desse lado aqui, nós temos aí o seu José, né? Deus abençoe, viu, seu José? É o pai da nossa irmã Luísa e do nosso irmão Felipe. Muito tempo também não víamos o Tafá. Tafá está aí, a esposa também. Então, acredito que são todos esses, né? Tá certo. Se eu esqueci de alguém, é a minha idade, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Os irmãos têm a palavra. Eu vou sentar ali para ficar de frente para Deus. Bom, que sejam bem-vindos. Amém. Eu também tenho motivo de muita alegria estar aqui hoje com o igual Paulo, né? Como te desejo de estar com os irmãos. Né? Quero agradecer o convite do pastor Edson, da missionária Jari e todos os irmãos. Estou muito feliz, também trago a paz do meu pastor, liderar de domingo a presa. Mas aí eles tinham combinado de fazer a Santa Ceia de manhã e à tarde eu fiquei. Aí fizeram, não, vamos fazer de manhã e à tarde, porque eu já tenho compromisso. Mas amém, eu trago a paz dos nossos pastores. Né? Eu esqueci meu óculos. Então meu esposo ele vai me auxiliar. Eu vou tentar enxergar aqui a primeira e nós vamos passar as fotos da missão que nós fizemos junto com a Batista. E depois a gente volta para uma breve para lá. Amém? Está no livro de Atos, capítulo 16. Versículo 9. Paz para a igreja? Amém. Glória a Deus. Diz assim: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Amém? Agora nós vamos ver, de conhecimento de todos que nós fizemos, lógico, porque todos contribuíram, né? E aqui eu já tenho até minha gratidão a todos. Nós vamos estar passando a viagem, o antes e o depois dessa passagem para ir para o Vale do Jequitinhonha. Não, aqui nós vamos falar primeiro da Casa das Débras, desculpa. A Luiz falou que tem alguns membros, né, novos. Então, meu nome é Rosimeire, sou presidente da Casa das Débras. Casa das Débras é um projeto que nós cuidamos de mulheres que sofrem todo tipo de violência e também mulheres ex-presidiárias, que é o nosso foco também. Então, aqui vocês estão vendo assim, ali a pastora Elaine dando palestra. Todo final de mês nós temos uma palestra para mulheres. Aqui é a feijoada, né? Também já quero agradecer a todos que contribuíram. Obrigada. Todos que contribuíram com a feijoada, o resultado da feijoada para a glória de Deus, como o pastor Edson, eu também tenho muitos sonhos. E um dos sonhos é a oficina de costura.
Porque é onde eu acredito que é a autonomia financeira que tira essa mulher desse ciclo de violência. Então, toda a venda da feijoada foi revertida para a compra da máquina. Deu uma máquina, mas Deus tocou no coração do meu esposo, ele comprou mais 3, para a glória de Deus. Amém? Amém. Então, nós temos um movimento de mulheres, né? Mas é um movimento diferenciado. Nosso movimento é para trazer mulher, empoderamento feminino, sim, mas diante da palavra de Deus. Toda a nossa base é evangélica. Nós acreditamos nesse movimento. E eu convido você a fazer parte. Porque nosso movimento ele tem que impactar, mas impactar com a palavra do Senhor. Porque é ela que vai transformar. Amém? Aí foi o dia da beleza. Nós fazemos muita dinâmica. Porque acreditamos que há uma diferença. E aqui começa a nossa trajetória para missões no Vale de Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha. Meu marido ele vai falar um pouquinho, aí depois eu entro, porque ele que viu a reportagem. Amém? 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 Amém. Abaixo está bom, agora sim. Sou o pastor Baltazar, né? Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, da Fazenda da Juta, e temos esse projeto, né? Mas o projeto Casa das Déboras não é de igreja, mas trabalha com as igrejas, juntamente com essa igreja que sempre colabora com o projeto Casa das Déboras e com a nossa igreja também, né? Família de Cristo. Então, no mês de junho, às vezes, irmãos, a gente tem que ficar calado um pouco, a gente fala demais, né? Eu assistindo a Record, eu vi uma reportagem semanal sobre a fome no Vale do Jequitinhonha, começando pela cidade de Itinga, que fica a 1.200 quilômetros daqui, no Vale do Jequitinhonha, que é considerado o pior lugar para se viver no Brasil. Então vocês imaginam o que acontece, além da pobreza, da fome, da prostituição de adultos e infantil também. Eu assisti nessa reportagem, a missionária Rose estava no quarto, não me lembro se ela estava fazendo um curso, alguma coisa pela internet. E eu vi a tristeza daquele lugar, a fome passando naquele lugar. E assim que ela desceu, eu falei para ela, você viu a reportagem? Ela disse, não. Aí eu busquei na internet e mostrei para ela. Aí eu pensei naquilo, fui dizer algo, né? Você não tem um sonho de ir para o Nordeste com um caminhão cheio de mantimentos? Ela falou, tenho. Aí eu falei, sabe o que poderia ser para esse lugar? Para Itinga, lá em Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha? Ela falou, é verdade. Aí eu pensei, né? Ela vai pensar que um projeto desse, irmãos, um trabalho desse, leva de 4 a 6 meses para se organizar um trabalho missionário como esse. E Deus colocou no coração dela para fazer esse trabalho em um mês. Um mês para conseguir a parte de valores, mantimentos, pessoas e transporte. E o lado espiritual, que é o principal. Aí passaram 2 dias, ela falou, já conversei com algumas irmãs e nós vamos em julho para lá. Falei, você está ficando doido, desse jeito eu não vou. Um mês, um trabalho desse, não dá. Mas nós vamos, Deus vai mudar a coisa e nós vamos. Aí eu falei, tudo bem, fazer o quê? Aí passou alguns dias, Deus tocou no meu coração e eu falei para ela, eu vou para lá sozinho esse mês, para conhecer a terra. Agora você que está sem juízo. Como você vai? Vou. Aí chegou no fim do mês passado, né? Peguei uma mala, coloquei nas costas, peguei um ônibus até Betim, na casa da minha sogra, que são 500 e poucos quilômetros, e depois de Belo Horizonte para Itinga, que são mais 700 quilômetros, né? Cheguei lá, desci na cidade, com a mala nas costas, sem saber onde eu ia ficar, onde que eu ia dormir, e sem conhecer o lugar, sem conhecer ninguém. Mas eu tinha olhado na internet, irmãos, eu tinha visto que tinha igrejas lá nessa cidade. Tinha Batista e tinha Assembleia.
Eu falei, Deus, o Senhor me direciona para a Batista ou para a Assembleia. Mas eu pesquisando, a Batista ficava um pouco longe de onde nós iríamos fazer o trabalho. E lá tinha 2 assembleias. Aí eu desci lá e andei na cidade e encontrei uma pensão. A pensão que eu entrei de manhã, a mulher falou para mim, sim, tem a pensão aqui. E eu falei, quanto custa a diária? Ela falou, R$40. Eu falei, tá ficando bom, né? Só que não me atenderam bem, uma mulher do lado de outra pensão me chamou antes. Eu falei, eu vou ali. Quando eu perguntei, ela falou, R$30. Eu falei, tá ficando melhor ainda. Aí, eu falei, eu vou ficar aqui, né? Irmãos, esses dias todos que eu viajei, praticamente sem dormir, cansado. Aí conversando com ela, o projeto, ela falou, eu conheço o pastor de uma igreja lá embaixo, tem 2 assembleias, um é de um pastor americano e o outro de um pessoal, a sede deles é no Rio de Janeiro, você quer ir lá? Eu falei, vamos. Ela deixou a pensão lá e me levou. Chegando lá, ela falou, aquela igreja é essa, só que ela falou, aqui está em lockdown de 10 dias, tudo está fechado. Eu falei, Deus, e agora? O que eu faço? Aí eu falei, tá bom, eu vou ficar aqui, depois eu volto para a pensão. Aí eu parei, olhando para uma igreja para lá e para aquela outra. Eu falei, e agora? O senhor me trouxe até aqui, me dá uma direção. Uma das igrejas, que é do pastor Renato, tinha oração lá dentro. Aí eu falei, Deus, que bênção. Fui lá e conversei com ele, ele falou, nós fazemos esse trabalho aqui em 8 comunidades, nas piores comunidades que tem aqui. Conversei com ele, falei, Deus, o senhor me trouxe para o lugar certo. Mas fiquei 2 dias na cidade, conheci alguns locais, e aí voltei novamente para Belo Horizonte, para Betim e para São Paulo. 5 dias praticamente sem dormir. Fui lá e fiz igual os espias, analisei a terra, conheci e começamos a planejar. E aí no dia 15 de julho, nós partimos para lá, para Itinga, com algumas pessoas abençoadas do nosso lado, que nos ajudou muito. Aí depois a gente volta a falar nessa quantidade. Assim que nós chegamos lá. O pessoal começou a enviar, nós começamos a orar, que aí o povo despertou em oração, porque não tem como fazer missões sem intercessão e sem oração. Várias vezes eu precisei pedir ajuda aqui, o pastor Edson intercedeu o grupo por minha vida, porque fazer missão é complicado, porque a gente sente na pele, a gente sente os ataques do mundo espiritual. E assim começou a chegar, aí foi postando, colocando, e as pessoas começaram a enviar. Porque quando o Senhor está à frente, é isso que acontece. Aqui já foi a nossa chegada lá. Nós ficamos na igreja. Aqui, vocês conhecem alguns missionários daqui, né? Nós fomos em 3, aprendi muito com as meninas. Discutimos muito com o Juan. Controlamos ele. Mas, né, a glória de Deus. Aqui foi na zona rural. Aqui a gente já estava, eu fiquei com um trabalho, aqui a Érica e a Abigail ficaram com as crianças na igreja, eu fiquei com os adultos, eu e Baltazar. Foi uma bênção aqui. Aqui nós almoçando. O pastor, esse é o nosso pastor. Quando eu vim a primeira vez, eu falei, fazia parte de uma base missionária. Esse é o nosso pastor. Eu estava lá também sendo avaliada como uma líder missionária em campo. Ele foi conosco também, o pastor Anderson Soares. Projeto Mais Vida. Aqui vocês conhecem, né? A missionária. Irmã Érica, irmã Abigail. Foram uma bênção na nossa vida. Essas crianças. É muito triste, irmãos, lá. As meninas já falaram um pouco aqui com a igreja. É muito difícil. Porém, o Senhor estava conosco em todo o tempo. Aqui é uma opção. Por isso que, assim, missões, a gente precisa ter cuidado também. Quando a gente vê toda uma pobreza, uma questão, também tem a opção da pessoa não querer sair daquele fluxo. Esse aqui é um caso, essa casa aí. A prefeitura lá, o prefeito
e o vice-prefeito são evangélicos, lá eles fazem um trabalho bom. É que a condição local é difícil, por causa da seca. Lá eles tentaram várias vezes construir uma casa para eles, e eles não querem, eles querem o dinheiro para sustentar o vício do alcoolismo deles. Então, assim, a gente precisa entender também todo o contexto. Ah, é só a pobreza? Não, eles não querem. Tem pessoas que não querem sair daquela situação. Mas nós não podemos deixar de ajudar. É. Aqui é o Rio, Juan. Então, assim, aqui foi lá dentro já da igreja, muita gente mesmo. Eles são sedentos e acolhedores também. Aqui dá para perceber a seca, mais de 8 meses sem chover lá. Eu acho que até hoje eu estou com pó, porque era muito seco, muito seco. Irmãos, é um local que é difícil, né? Como vocês estão vendo, você vai para um local... Pastor, mas por que vocês não fazem esse trabalho aqui? Nós já fazemos esse trabalho na região de São Mateus e Deus nos levou novamente para Sapopemba. São 20 anos que nós fazemos. E Deus nos mandou para esse lugar. Não é sacrifício, é sair da nossa vida normal e rasgar o espaço de 1.200 quilômetros de carro, com uma van com 210 cestas básicas, uma estrada que nós pegamos da região, terrível, à tarde, era só buraco o tempo todo, sem internet e só indo sem saber quando íamos chegar lá. Chegamos no sábado lá, na sexta-feira, 10 horas da noite. Era buraco, não tinha com quem se comunicar, o que fazer, até chegar lá. 12 horas de Belo Horizonte até lá, irmãos. Pensa, e buraco para todo lado. Mas chegamos lá, tinha uma igreja para nos acolher, que Deus preparou. Uma janta maravilhosa. 11 horas da noite nós estávamos jantando naquela igreja. Eles esperaram a gente lá para poder nos acolher, nos receber. Então, pense, se você não pode ir, ajude. Tem 3 formas de fazer missão. Uma é ir, o ide e pregar o evangelho. Outra é ajudar na parte financeira ou na parte, vamos dizer, alimentar ou outras coisas. E a terceira, orar para quem vai. São 3 formas e Deus proporcionou isso para que nós pudéssemos ter ido até lá. Então, 1.200 quilômetros. Chegou lá e ainda falei, Érica, confins da terra. Itinga. Itinga, confins da terra. Porque era longe, né? Porque até eu falei, acho que a Érica nunca mais nem queria olhar para mim. Porque assim, as coisas, atravessar a Macedônia, quando você faz uma leitura, a pessoa imagina, é só no Rio, é só ali. Não é ali. O Senhor quer ver se nós estamos dispostos mesmo a fazer a vontade do Senhor. Fácil é eu sair lá de Sapopemba e vim aqui em São Mateus, como nós fizemos isso durante 4 anos. Fácil é a gente ir ali na ilha Montão de Trigo, atravessar o mar e chegar na ilha. Isso é fácil. Agora, fazer essa viagem para cumprir um resultado de oração, porque quando o Baltazar chegou lá, eu achei que ia passar o vídeo. O pastor Renato falou, nós estávamos em oração. Então, assim, nós fomos para cumprir ser resultado de oração para aquele lugar. Então, nós não saímos daqui para entregar a cesta básica. Porque sabemos... tem o vídeo. Porque sabemos que a cesta... ela é uma cesta, não ia dar. Mas nós fomos lá porque ele ora justamente para isso, para que o povo vá e levar o suprimento para aquele povo que está sofrendo demais. É o vídeo que as meninas estão louvando? Aí foi muito forte. Quero te agradecer com todo o meu ser. Yeah.
Essas são as paredes de uma igreja que está sendo construída nesse local. A região ao redor que é terrível. E aí é uma igreja para acolher essas pessoas que está sendo feita. Esse local passa ônibus só 3 vezes ao dia. Se eles passarem mal, qualquer situação, está na mão de Deus. Então é muito complicado, porque só 3 vezes. Você vê, o pó não tem, eles vivem aqui de cortar lenha, de vender feixes de lenha, porque acabou a agricultura, não chove, então eles vivem dessa questão e da carboaria também. Eu nem quis nem pensar, nem de ir lá, porque a gente sabe qual é o sofrimento e como que está a situação daquelas crianças trabalhando nessa questão toda. Então eu falei, pula isso que eu não quero nem ver. Então assim, é muito dificultoso mesmo. Então hoje, meu marido vai ser meus olhos aqui. E o que eu queria mesmo falar hoje, né? Como missionária, trazer alguma definição para que haja entendimento na questão da missão e de entrega de cesta. Né? Nesse período de pandemia, o Senhor colocou que nós fôssemos até lá, por quê? Uma questão total da seca. É um lugar pequeno que é menor, a Rodolfo Pirani é bem maior do que aquela cidade. A cidade eu falei, isso aqui é a cidade. Né? Um bairro pequeno, Sapopemba, e aqui o bairro mesmo, porque são vários bairros, é bem maior do que a cidade lá. Então já não tem nada para eles venderem. De manhã nós fomos até a feira local, porque seria dos produtores rurais e ia fazer a venda lá. Aí eu falei, vamos lá ver, para a gente conhecer o produto local, e conhecer ali, né? Quando nós chegamos lá, foi triste, não tinha o que vender. Entendeu? As pessoas lá, aquelas barracas vazias, porque não tinha o que eles venderam. Porque ainda falei com as meninas, falei, olha, tem algumas coisas que nós vamos deixar para comprar lá, para investir neles. Mas também não tinha, eu saí com a Érica, que eu falei, tudo que vocês investirem aqui, o missionário já prestou conta, e tudo que foi investido na obra. Aí eu falei, então estava muito quente lá, eu falei, vamos comprar sorvete. Aí eu falei, eu e a Érica, vamos comprar um sorvete para o pessoal. Porque missionário também tem que comer bem, porque é muito desgastante o campo. Nós saímos, não tinha. Não tinha sorvete ali próximo. Né? Eu falei, meu Deus. Amém. Aí mais tarde tínhamos que comprar água também. Nós compramos toda a água que tinha na mercearia. E não tinha mais água para vender. Então é um lugar que está muito difícil mesmo. Então hoje eu queria assim que meu esposo ele desse aqui para nós uma definição para entender qual o nosso papel de missionário no campo. Fizemos essa emergência mesmo, porque foi diante a pandemia e para responder a oração do pastor Renato. Mas o foco do missionário é pregar as boas novas. Né? Ele vai estar fazendo a definição. 3 requisitos para missões. Visão. A visão é um requisito necessário para que o missionário seja bem-sucedido na obra de evangelização. Esta visão não pode ser humana. Ela é espiritual e vem de Deus. Muitas vezes precisamos deixar o Espírito agir e falar por nós. A direção do Espírito Santo é indispensável na obra de missões. Muitos seguem a sua própria visão e direção. O resultado é frustração, fracasso e decepção. Segunda parte, obediência. Obedecer à direção do Espírito Santo é uma questão de fé. Muitas vezes nos parece algo contraditório seguir a orientação do Espírito Santo. A princípio, Paulo não entendeu o porquê o Espírito Santo lhe impedir que ele pregasse em determinadas regiões. Todavia, ele obedeceu e procurou seguir as orientações do Espírito. A obediência é fundamental na obra de missão. Quem desobedece à direção de Deus e busca seus próprios interesses está fadado ao fracasso. E por fim, a disposição. E
questão da obediência. Não existe fazer missão. Não existe fazer missão sem ter obediência, principalmente pela liderança, né? E de Deus, ouvir o chamado. Entender se o Espírito Santo está à frente daquela chamada, daquela missão. Porque ir para campo missionário é para campo de guerra. Ter cuidado aonde pisa, é um campo minado. Se eu não entendo aquele chamado, meu esposo falou, não tem como. Eu falei, mas o Senhor falou para mim. Porque eu já havia sonhado alguns meses, ele nem sabia. Eu falei, nem considerei, porque minha mãe mora em Minas. Mas só que eu sonhava com a minha mãe, mas num lugar completamente diferente. Eu falei, mas eu fui várias vezes sonhando. E quando veio a reportagem, aí que eu entendi. Aí eu fui orar e o Senhor confirmou. Então a gente precisa obedecer para onde o Senhor quer mandar. E hoje em dia o que a gente tem visto é isso, a pessoa achar que entregar a cesta está fazendo uma missão, sair aí fazendo sem ter o direcionamento, é muito perigoso. Porque depois a pessoa vai ficar frustrada. Entreguei e não vi resultado, porque nós não vamos ver resultado aqui. Né? Então entender que neste momento, vocês levaram toda aquela cesta, foi um momento que o Senhor preparou pelo momento que estamos vivendo. Nós, enquanto missionários, 20 anos já fazendo a obra, a gente leva as boas novas. Dessa vez o Senhor fez diferente. Né? Para deixar bem claro, é o momento que estamos vivendo, porque o Senhor nos chamou para pregar as boas novas, evangelizar, libertar o cativo. Não foi para ficar entregando cesta, porque o Senhor fala que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele não vai deixar nem coisa pequena faltar, nem coisa pequena, nem coisa grande. Então nós precisamos entender qual é o chamado, com quem eu estou fazendo missões, debaixo de qual liderança nós estamos, para que isso não ocorra frustrações, né? E nem desanime na caminhada. Porque nós sabemos o que a gente passa. Não sei se a Luísa comentou, mas a primeira vez que nós saímos para ir retirar as primeiras cestas básicas, bateram no nosso carro. Eu só falei, Senhor, coloquei a mão assim. Quando eu coloquei, eu falei, não posso assustar, Baltazar. Quando eu vi o ônibus entrando com tudo em mim, eu fiz assim, Senhor, eu falei, o ônibus, mas eu vi o ônibus entrando, amassou tudo. Mas quando chegou ali, parece que a minha mão parou mesmo, mas foi a mão do Senhor que deu livramento naquela hora. Mas mesmo assim, eu falei, fique em paz, vamos tocar, não vamos gastar nada com o carro agora, para não desviar também o nosso pensamento. Então ali nós passamos por isso, o carro bateu, aconteceu várias coisas, eu fiquei muito enferma mesmo. Teve um momento que eu não aguentava sair da cama, passei muito mal. Então, mas é entender, fazer missões, quando você faz missão, que está tudo aí, não deu em nada, está tudo tranquilo, tem algo errado. Eu digo porque são 20 anos fazendo, e 20 anos eu sei o que acontece quando a gente começa a lançar, a ser enviado para fazer a obra. Tudo isso vem sobre as nossas vidas, é uma guerra espiritual muito grande. Então a gente precisa ter entendimento o que é fazer, o que é o irmão estar lá no campo missionário, o que é sair, e qual o objetivo de missões. Então eu falei para o meu esposo, hoje eu vou querer falar mais sobre isso, pastor, para poder entender que a pandemia vai passar, e o Senhor, Ele conta comigo e contigo para continuar fazendo a obra, mas levando a boas novas, porque é ela que vai transformar aquela realidade. Desde o dia que eu saí de Itinga, eu tenho orado, Senhor, que venha chuva para aquele lugar. Então, qual o nosso objetivo para Itinga agora? É chover, né? Então, vamos orar, porque se a gente crer, clamar ao Senhor, o Senhor muda a história. E haja chuva sobre aquele lugar para plantação, para aquelas cisternas, né, encherem novamente, porque não faz sentido, elas estão lá, mas não tem água. Né? Então, qual que é a nossa oração agora por Itinga? Orar para que chova. Que eles tenham uma economia, né? Ali várias lojas fechadas. É uma tristeza, foi uma tristeza. Você olha assim, mas mesmo assim está aquele pastor Renato ali, construindo naqueles lugares longe, indo e plantando a semente. E o nosso papel foi lá, levar, mas também chegar lá e orar e fortalecer os irmãos daquele lugar.
Então, nosso papel em Itinga foi mais mesmo fortalecer os próprios irmãos que estavam ali. A disposição de missões. A disposição do missionário é que faz a diferença. Essa disposição implica em ter coragem e fé para enfrentar os obstáculos que sempre irão existir no campo missionário. É preciso entender que toda a porta que Deus abre, sempre vai aparecer os adversários da obra. Paulo teve coragem e determinação diante das adversidades. Ele é um exemplo a ser seguido por todos os missionários da era moderna. Muitos querem fazer de missões uma aventura, outros querem fazer turismo. Porém, os verdadeiros missionários estão em busca das almas perdidas, a fim de resgatá-las para Cristo. Isso é que tem acontecido. Nós tivemos reunião com o nosso pastor missionário, o pastor Anderson Soares, e a gente se preparando, porque é muito triste a gente não viajar, ir para campo, né? E a gente tem falado com ele da gente começar a levar entendimento o que é fazer missão, campo missionário. Ele deu agora mesmo aqui no Pastor Hélio Torre, acho que alguém deve conhecer, vocês que moram mais próximo. Ele acabou esses dias um curso, treinamento, para 30 missionários, aí agora em setembro. A gente já tinha fechado, até a Érica, as meninas já sabiam disso, que nós já estávamos nos preparando para poder ir para Juruáia, que é sul de Minas. Lá, o que acontece nesse lugar? É a pandemia, a fome não, suicídio, pastor. Jovens se suicidando, assim, sem limite mesmo. Uma morte atrás da outra, com a pandemia piorou. E o irmão do nosso pastor mora até lá. E ele nos convidou, falou, não tem como vocês virem aqui nos ajudar, né? Atravessar de novo a Macedônia, porque lá o foco vai ser evangelizar. E o pastor Anderson ficou sabendo, ele falou, missionária, eu preciso capacitar esses 30 missionários no campo. Então, dia 11 de setembro, nós vamos estar indo com 30 missionários para Juruáia. Vai um ônibus, e aí a gente já deixa o convite aqui. Então, lá é evangelizar. Como vocês fazem? Então, a gente pega um grupo de estagiário missionário e vai com algumas lideranças. Eu vou antes com meu esposo para a gente conhecer o local. Nesta missão, nós levamos um pouco de estagiário para a delegacia, hospital, orfanato, casa de recuperação, que tem lá. Cada missionário vai com um grupo para evangelizar, outro fica evangelizando na praça para fazer um impacto missionário no lugar, para que venha mudar, né, a atmosfera no mundo espiritual. E à noite a gente faz sempre uma grande ou cruzada, mas diante da pandemia a gente vai fazer um culto local, convidando toda o bairro, a cidade onde foi evangelizada a participar deste culto. E a gente sempre tem resultado dessas missões que a gente tem feito. Já fiz em Avaré, em vários lugares, e a gente sempre deixa uma igreja lá disponível para acolher, na verdade, essas pessoas que aceitam Jesus. Então, dia 11 de setembro, a gente vai estar nos preparando para poder ir para essa missão. Então, a gente já conta com a oração dos irmãos. Se alguém tiver desejo de ir conosco, já vai comentando conosco, que nós vamos preparar, porque vai um ônibus de 48 lugares, porém, aqueles que não couberem ali no ônibus vão de carro, mas é perto, é só 4 horas. Para nós é logo ali. Entendeu? Mas é assim, são lugares que estão precisando. Em janeiro, a gente já tem outra agendada, que vai ser para a Vitória da Conquista. Eu não sei se vocês conhecem o projeto Oxente, já ouviram falar? Vocês conhecem eles? Nós vamos estar indo para lá, em janeiro. Aí de lá também, nós vamos estar dividindo o grupo. Vão estar lá de Vitória para Itinga, é muito perto. É mais fácil ir para a Bahia e ir para Itinga. E uma parte também já vai estar indo para lá, para Itinga também, para orar naquele lugar. Então, é isso que acontece. Nós precisamos entender o conceito que é fazer missões.
para não cair no que as pessoas estão entregando cesta. A gente até faz uma compreensão, mas eu quis vir aqui hoje para definir, para que tenha um entendimento, não confundir momento de pandemia, de entrega de cesta como uma missão. Não é. É um emergencial, é necessário até um certo ponto, precisamos ter cuidado para não acostumar, porque nós viemos para quebrar toda a tradição, tudo aquilo que aprisiona. De repente você está entregando cesta, está aprisionando a pessoa e não libertando. Então hoje é para trazer mais um conceito do que é missão. Entendeu? Então vamos fazer essa compreensão e saber que missão é proclamar as boas novas, porque ela vai fazer transformação na minha e na vida daquela pessoa ali no campo missionário. Às vezes, irmãos, você tem, na verdade sempre, você tem que cuidar do lado espiritual e da parte física. Por isso que Deus prepara esse momento, essas coisas que vêm da alimentação. É isso, a diferença é essa. Não é para todo lugar. Nós, graças a Deus, a gente fez a campanha e deu tudo certo. Nós conseguimos em um mês 300 cestas básicas. O ano passado nós distribuímos 400 cestas em toda a região, Sapopemba e São Mateus. E dessa vez em um mês. Fora as outras coisas nós conseguimos. O lado financeiro não precisa ser falado, mas também teve o lado financeiro que nós conseguimos para bancar tudo isso, comprar algumas coisas que faltou, completar as cestas, né? E a viagem toda, Deus abençoou, que conseguimos viajar, suprir tudo, ir lá e voltar, e Deus supriu tudo. E foi feito em um mês, recorde para quem faz um trabalho desse. Então, assim, nós já vamos terminando. Eu gostaria de agradecer mesmo ao pastor Edson, né? Porque se não é o pastor Edson fazer essa abertura para a igreja, também não aconteceria. Então, pastor, quero assim render minha gratidão, né? Por tudo que o senhor tem feito pela Casa das Déboras, né? Por missões. Igual eu falo, eu amo vir aqui porque é um lugar que ama missões. E eu estou ali ativando em Sapopemba, nós, né, ativamos novamente missões, vamos fazer impacto missionário também. E logo, logo a gente passa aqui também. Então, assim, agradeço toda a igreja que tem colaborado com a gente em oração, com tudo que tem feito, tem nos acolhido ali em Casa das Déboras e nosso projeto, né? E nós ali enquanto missionários, porque nós sabemos o quanto é necessário uma igreja que ora por missões. E eu agradeço, quero agradecer do fundo do meu coração, né, por disponibilizar a Luísa, por nós, que é minha amiga. Então, assim, eu não tenho palavras. O pai da Lu também, que sempre está ali ajudando a gente. Então, eu quero, assim, render gratidão. A Érica, a Abigail, o Juan está lá, né? Amém? Então, assim... Então, nós gostaríamos de agradecer a mocidade. Eu fiquei tão feliz ali. Eu falei, Jesus, assim eu não aguento. Não aguento mesmo, mas é gratidão. Então, assim, eu quero terminar aqui dizendo para vocês muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Porque vocês podem não ver aqui, mas o Senhor registrou a cada atitude. Né? Se foi lançando valores, se foi doando 1 quilo. Minha amiga falou, nossa, vai lá em Mauá. Buscar 1 quilo de... Eu falei, vou, porque a pessoa se importou comigo. Eu vou, e nós fomos. Entendeu? Porque para mim é dessa forma. Entendeu? Eu não faço acepção, não faço essa questão toda. Então aqui fica a minha gratidão para cada um de vocês. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado pela oportunidade. A toda a igreja. Não vou citar nomes. Deus abençoe as irmãs, o irmão foi conosco. E a gente não tem como. A melhor forma de agradecer vocês. E pagar nós não temos como pagar. Mas o único pagamento que está no nosso coração é abençoar todos vocês em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.